Isso, daqui a pouquinho vocês voltam. Vamos abrir nossas Bíblias? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Eu quero fazer um convite para você. Você que é membro, está presente, você também que está na sua casa. Hoje eu quero começar uma série de mensagens desse mês de setembro sobre as bem-aventuranças. E eu quero te convidar. Hoje nós vamos começar com esse tema aí, o Sermão da Montanha. Capítulo 5 de Mateus. Também nós encontramos esse registro lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos usar mais Mateus, porque Mateus tem mais detalhes, tá certo? Vamos lá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, grave essa palavra, ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Sua atenção, por favor, deixa a sua Bíblia aberta. Este é o mais conhecido sermão que Jesus, falou, ministrou quando esteve aqui na terra. É o mais conhecido, chamado o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E nós não podemos esquecer que boa parte do ministério de Jesus, grave isso, boa parte, ou talvez a maior parte do ministério de Jesus foi voltado para o ensino, grave isso, voltado para o ensino, grave isso, ensino. Jesus, ele veio ensinar. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, alguns estudiosos da Bíblia, dizendo que esse texto foi escrito para judeus, que Jesus não veio ensinar os judeus. Eu não concordo, porque Jesus não veio ensinar apenas os judeus, Jesus veio ensinar a todos. Quer ver isso? Nós temos, quem está estudando Hebreus, aqui na escola bíblica vai lembrar, em Hebreus capítulo 1, se você quiser conferir, porque é bom conferir na palavra de Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E eu quero começar com uma pergunta, esta reflexão nessa noite: qual a importância do ensino de Jesus para aquele tempo e para nós hoje? Qual a importância? Qual a importância desse ensino que Jesus traz aqui, trouxe, melhor dizendo, aqui para as pessoas que lá estavam, os seus discípulos e a multidão, e para nós hoje? Qual a importância disso? É interessante que a gente não podemos esquecer o que diz lá João 1,4. O verbo, que é Jesus, habitou entre nós, se encarnou, a palavra viva, que é Jesus, ele habitou entre nós. Jesus não veio apenas para os judeus. João capítulo 1 fala sobre isso. Veio para o que eram os seus, mas os seus, judeus,
não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Você está incluso nessa lista, irmão. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque você entendeu pelo Espírito Santo o chamado de Deus. O que Jesus quer e espera de mim e de você, nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Jesus também, ele, ao ensinar os judeus, claro, aqui no contexto eram judeus, ele veio não somente repetir aquilo que eles já sabiam. O que eles sabiam, irmãos? O que os judeus sabem? A lei, muito bem, a lei, os mandamentos, eles já sabiam disso. Jesus não veio apenas para repetir, na verdade ele até disse, eu vim para cumprir a lei, eu não vim mudar a lei, eu não vim revogar a lei, excluir a lei, eu vim para cumprir a lei, e ele cumpriu. Ele foi o único que conseguiu cumprir a lei, exatamente como a lei ensinava, como Deus passou para Moisés e para o seu povo. E agora, nós vemos aqui, e é importante que você entenda isso, irmão. Se você não entender isso aqui, você não vai entender as bem-aventuranças. Eu não vou falar hoje sobre bem-aventuranças. Nós vamos falar hoje sobre a importância de você entender esse ensino de Jesus. Por que Jesus inicia o seu ministério trazendo esta palavra aos seus discípulos e também à multidão. Na verdade, Jesus, ele veio, uma espécie, quando ele dizia assim, olha, se você quiser conferir, aí em Mateus 5, dá uma olhada no verso 22. Gente, quem já leu as bem-aventuranças? Quem já leu? Levanta a mãozinha assim, por favor. Isso, que bom, tem um grupo bom aqui. Esse sermão do monte, ele não é só no capítulo 5, tá, gente? Ele não termina no 5, não. Capítulo 6 e capítulo 7. Olha no versículo 22. Vamos no 21. Ouvistes, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, os pais. Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. A lei diz assim. Eu, porém, vos digo. Olha só, Jesus vai acrescentar algo novo aqui, que eles não conheciam. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Meus irmãos, olha como que Jesus, além, a lei dizia uma coisa, Jesus trouxe algo para mim, eu vejo que é muito mais pesado. Há um outro momento que diz assim, quem odeia o seu irmão é homicida. Eu não sei você, mas quando eu estava estudando e lendo esta passagem, eu falei, meu Deus, como Jesus, além de cumprir a lei, ele trouxe algumas coisas muito mais fortes do que a lei dizia. A gente acha que a lei era muito difícil. A graça também que Jesus trouxe, e ele fala, um novo mandamento vos dou, os mandamentos não acabaram, irmãos. Não acabaram. Jesus trouxe novos mandamentos. E aqui está uma maneira como Jesus está dizendo, olha, eu não vim apenas repetir, judeus, aquilo que vocês já conhecem, eu vim acrescentar. Por que ele podia fazer isso? Porque ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva de Deus, ele é o verbo vivo de Deus que se encarnou entre nós, o Deus encarnado entre nós, irmãos. A gente vai celebrar daqui uns dias o Natal, né? Isso é maravilhoso, saber que Jesus, o Deus se encarnou nele, né? Entre nós, esteve entre nós, ensinando a sua palavra. É interessante também, quando a gente lê esse sermão do monte, ou ensino do monte, a gente precisa ter um olhar diferente para isso. Assim como existem as leis dos homens, a constituição de um país, eu quero chamar também que essas bem-aventuranças são, são, né, a constituição, as leis do reino de Deus. Aqui Jesus vai trazer que o discípulo, o escolhido dele, aquele que foi chamado por ele, precisa viver de uma forma diferente.
Viver, ser cristão, irmão, é andar na contramão. Não no sentido literal ali, mas é andar na contramão em relação a quê? Aquilo que o mundo ensina. O mundo ensina que você, feliz é aquele que passa por cima de todo mundo e chega lá. Não, Jesus fala não, felizes são os pobres, os humildes. E aqui não está falando de pobre no sentido de questão de dinheiro. Eu falei que não ia falar sobre as aventuras, mas não tem como a gente escapar um pouquinho aqui, falar um pouquinho. Humilde é aquele que é aquele que moralmente, é aquele que reconhece: Senhor, não sou nada sem Ti. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Esse é humilde de espírito. E muitas vezes o mundo não prega isso. O mundo prega arrogância, Importante você estar por cima, você ser isso, aquilo, outro. Ser cristão é andar na contramão dos valores do mundo. Os valores de Deus são completamente diferentes. Jesus veio para trazer esse ensino. E aí, Jesus também, assim como João Batista, vamos lembrar de João Batista, o precursor de Jesus, do ministério de Jesus. O que João Batista, qual era o ponto central do ministério de João Batista? Alguém lembra? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus também fala sobre isso. Quer conferir na sua Bíblia? Abra aí, por favor, Mateus 4,17. Volta um pouquinho aí. Mateus capítulo 4, versículo 17. Não penseis, desculpe, 4,17. Daí por diante, Jesus estava lá na Galileia. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. O que ele disse? Arrependei-vos. Jesus não veio trazer um evangelho diferente daquilo que os apóstolos pregaram. Não. Na verdade, quando a gente estuda os evangelhos falam da vida, mistério de Jesus, vida, morte e ressurreição. Repita comigo: a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Os evangelhos vão explicar o que está por trás desses acontecimentos. É isso que os evangelhos fazem. Não é nada diferente daquilo que Jesus ensinou. Por isso nós, como igreja, hoje também, o evangelho não pode ser mudado. Nós temos que falar sim, pregar para as pessoas. Você que está nos ouvindo, você só entrará no céu quando você se arrepender dos seus pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus falou isso: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu quero ver com os irmãos pelo menos 4 coisas aqui que são importantes. Jesus veio para isso também, para trazer uma declaração de pregação do evangelho, da salvação, que ele deseja que todos se salvem. Ele não quer que ninguém se perca, mas a gente sabe que nem todos vão ouvir, nem todos vão entender, nem todos vão responder positivamente ao chamado de Jesus. Mas vamos lá, você que gosta de anotar. Qual a importância desse ensino? Qual a importância desse ensino? Primeiro, o ensino de Jesus fala sobre arrependimento. Irmãos, infelizmente, há muitas igrejas que estão... eu sei que a gente tem que usar estratégias para alcançar pessoas, é muito importante isso. Desde o pequenininho até o ancião. Não há nada contra isso. O que a gente não pode, não deve permitir é que as estratégias, elas tornem o fim de tudo. Que as estratégias, elas falem também da verdade de Deus. Nós estamos trabalhando aqui com mulheres, tem o chá das mulheres aqui, é pregado o evangelho, tem que arrepender. Nós estamos trabalhando com as crianças, lá elas estão aprendendo a palavra de Deus, Olha, se pecou, se brigou com o maninho, tem que pedir perdão, tem que se arrepender disso. Isso é evangelho também, isso é ensinado para as crianças. Nós temos trabalhado com os juniores aqui,
os embaixadores do rei, ensinando isso, que precisa, se quer ser um embaixador do rei, se quer andar com o rei, se quer ser um discípulo de Jesus, tem que se arrepender dos seus pecados também, tem que confessar os seus pecados e se arrepender. Essa também era a mensagem de Jesus. E é interessante, meus irmãos, olha só, como Jesus não estava pensando só nos judeus. Jesus estava pensando em mim e você. Graças a Deus por isso, Wesley. Graças a Deus porque Ele pensou em nós. Porque Ele disse lá em Mateus capítulo 24, verso 14: e esse evangelho será pregado em todas as nações, então será o fim. Qual a importância desse ensino? Qual a importância desta palavra que Jesus trouxe? A importância é entender que este ensino de Jesus é a proclamação do evangelho. A igreja pode fazer muitas coisas, mas ela não pode deixar a proclamação do evangelho para segundo plano, terceiro plano e assim vai. Como eu falei agora há pouco, nada contra as estratégias, nada contra, mas nós temos que contar para as pessoas aquilo que está, quando você vai comprar alguma coisa, o vendedor não conta tudo para você. Você tem que ser muito esperto. Você tem que ler o contrato. A maioria de nós não lê contrato. A gente tem que ler as letrinhas, né? Que às vezes a gente nem percebe, tem alguma coisa lá que ele coloca que você assinou, já era, gente. Você assinou, pronto. Você assinou, você concordou. Vocês que sabem, eu sei que você usa muito também o seu computador, o seu notebook, o seu celular. Existem algumas coisas que você precisa comprar e vem o termo lá de adesão. A maioria de nós não lê. Clica lá e manda ver. Depois vem a conta. Mas você assinou, você autorizou. Nós, como pregadores do Evangelho, nós que eu digo, eu e você. Você é um pregador do Evangelho? Somos pregadores do Evangelho. Nós precisamos anunciar isso, né? Ensinar isso para os nossos amigos, para os nossos discípulos de Jesus na verdade, que esse ensino é a proclamação do Evangelho, é o ensino do Senhor Jesus. Isso é um fundamento. Isso é um fundamento. O que é um fundamento? É algo que sustenta alguma coisa. Jesus falou a respeito disso. Jesus falou numa das suas, a gente vai ver daqui a pouco, ele falou a respeito de duas pessoas que tinham uma mesma missão e enfrentar as mesmas dificuldades, mas, porém, entretanto, a escolha delas determinou o resultado. Olha como é importante, meus irmãos, a gente pensar agora sobre as consequências de guardar esse ensino no nosso coração e na nossa vida. Confira na sua Bíblia, por favor, volte aí para Mateus capítulo 5. Olha as consequências de você guardar esse ensino de Jesus. Verso 3: porque deles é o reino dos céus. Quem guarda o ensino de Jesus, quem guarda a palavra de Jesus no coração e na vida, a consequência será: deles é o reino dos céus. Verso 8, me ajuda aí, verso 8, o que tem lá? Lá no verso 8. Isso, porque eles verão a Deus. Verso 9, quem guarda o ensino de Jesus, porque eles serão chamados filhos de Deus. Verso 10, porque deles é o reino dos céus. Verso 12, grande é o vosso galardão nos céus. O que é isso, irmãos? Alguém já ouviu esse termo chamado graça barata? Alguém já ouviu isso? Já ouviu falar nisso? Então vou te relembrar. Para quem nunca ouviu, vai ouvir agora. Graça barata foi uma doutrina ensinada há muitos anos atrás, mas ela voltou um tempo atrás com tudo. O que é graça barata? É aquele ensino que eu aceito a Jesus, ou melhor, eu gosto do termo, eu sou aceito por Jesus, eu reconheço o que Ele fez por mim na cruz, reconheço que sou um pecador, você reconhece que é uma pecadora, e você, pelo Espírito Santo, você diz: Senhor, eu quero te seguir. Mas isso é só o começo. A graça barata ensina o seguinte, por isso que a gente, meus irmãos, nós temos que conhecer a Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo de ensinos de demônios, a gente viu isso alguns dias atrás. Há pastores, a gente
famosa. Cuidado, gente, não vá pelo nome. Lembra de que Paulo falou? Se um dia aparecer para vocês um anjo de luz pregando outro evangelho, repudie isso. Isso é anátema, é maldição, não aceite. Há muita gente trazendo um novo evangelho. A graça barata diz que você, pronto, eu entrei, eu agora estou com Jesus e agora não preciso fazer mais nada. Isso é graça barata. A gente não vê isso na Bíblia. A gente vê e Jesus ensina, isso é o ensino de Jesus. Jesus, você entra na salvação, você é aceito por Jesus, mas a gente vê que ele está ensinando aqui uma conduta, que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos andar nos seus ensinos. É enganoso dizer, eu sou um crente, mas a minha vida não reproduz isso. É bem verdade que em Efésios capítulo 8 diz que nós seremos salvos pela fé. Nós não seremos salvos pelas obras, mas quem é salvo, quem recebeu Jesus, precisa andar nas obras que Jesus também andou. Vocês estão entendendo? É uma conduta, há uma diferença entre a nossa vida e aquele que não serve a Deus. A Bíblia fala sobre isso, que aquele que está sujo, suje mais ainda. Aquele que está limpo, permaneça limpo, porque há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Por isso há uma conduta, há um posicionamento. Nós precisamos andar nos seus ensinos, e essa conduta, esse posicionamento, não é isso, eu quero explicar bem isso aqui. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas quando você é salvo, o Espírito Santo produz no seu coração, à medida que você dá lugar a Ele, a que você ande nas boas obras. Boas obras, irmãos, não é só fazer, a gente viu aqui, não é só estender a mão ao próximo, isso também é boas obras. Boas obras não é você apenas ajudar uma pessoa, você servir um prato de comida para alguém, dar um copo d'água para alguém. Jesus falou, quem faz isso também está fazendo para mim. Isso é bênção também, mas boas obras é muito mais do que isso. Boas obras é uma conduta, é uma forma de vida diferente. Você é diferente daquele que não anda com Jesus. Você é diferente daquele que não leva Jesus a sério. Você tem que ser diferente. Agora, quando você olha para si, para você mesmo, e você percebe que a sua vida não há diferença entre você e aquele que não serve a Deus, você precisa repensar. Você precisa repensar. Senhor, me ajude a andar nos teus ensinos. Me ajude a andar. Me ajude a viver os teus ensinos. E a gente vê Jesus falando sobre isso, que essas consequências daquilo que nós, quando andamos nele, quando andamos nas boas obras para o qual Ele preparou para nós, há uma consequência. Aqueles que andam, e essas consequências estão ligadas à salvação do Filho de Deus. Vamos avançar um pouquinho mais. Abra comigo, por favor, Efésios capítulo 2, um texto muito conhecido. Efésios capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Todos acharam? Nós veremos agora, nós já vimos a importância do ensino de Jesus, nós já vimos as consequências do ensino de Jesus, e agora nós veremos a relação que há entre a obediência e a salvação. Há uma relação entre elas. Nós sabemos que a salvação é a manifestação de graça, da graça de Deus, e para que isso aconteça, ela precede o arrependimento e depois vem a fé. Olha o que diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muita gente para aqui. Olha só. Então não é obras não, para que ninguém se glorie. Mas olha o verso 10. Pois somos feitura dele. Nós somos o projeto de Deus. As mãos de Deus nos criou. As mãos dele está tratando, está
tratando agora não só a questão física, ela está tratando o nosso caráter. Deus está mudando o nosso caráter. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É um estilo de vida diferente. Não é somente como alguns pensam, boas obras, ajudar o pobre, o necessitado. Isso tem que fazer também, mas é muito mais do que isso. Aqui está falando de conduta, como Jesus andou. É uma pergunta boa que a gente tem que fazer sempre para nós. Eu vou fazer isso, o que Jesus faria? Eu estou pensando isso, será que Jesus pensaria como eu? Estou pensando agora. Tem um livro, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. Recomendo para vocês, leiam esse livro. Irmãos, o livro número 1 do crente é a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Mas existem muitos livros bons que você pode ler e vai te ajudar bastante a você compreender melhor as Escrituras. Então, o que nós estamos vendo aqui, nós não temos que fazer nada para entrar na salvação. Cristo já fez, nós vamos celebrar agora. Cristo já fez. Amém por isso? Mas nós fomos salvos por Ele, não precisamos fazer nada, Ele já nos deu a salvação. Mas agora, com a salvação que Ele nos deu, nós precisamos andar nessas obras. Nós precisamos andar como Jesus andou. Nós precisamos falar como Jesus falou. Nós precisamos olhar para como Jesus falou. Irmãos, esse ensino aqui é tremendo, irmãos. Depois você vai ler durante a semana. Eu espero que você leia capítulo 5. Termina aqui? Não, 6 e 7. Olha como que é radical, Everton, o ensino de Jesus. Nos confronta. Irmão, quem lê a Bíblia e permite que a Bíblia leia também a sua vida, nos confronta. A Bíblia diz, e Jesus vai ensinar também nesse sermão aqui da montanha, que se algum membro seu, texto às vezes que não é bem compreendido, algum membro, teus olhos, as tuas mãos, os teus pés, está te levando para a perdição, arranca. Olha como Jesus é forte no ensino. Não é literal. Não é literal. Você não precisa furar seu olho. Você não precisa furar as suas mãos, cortar as mãos, os pés. Você não precisa, minha mente está com esses pensamentos. Não precisa fazer isso de forma literal. Mas Jesus está dizendo que eu não posso viver o Evangelho e eu ser aqui uma coisa na frente de vocês e vice-versa, e lá no meu secreto eu sou diferente. Eu sou diferente do que aquilo que às vezes nós passamos para as pessoas. Não, eu tenho que ser a mesma coisa. Eu tenho que ser limpo de coração, eu tenho que ser puro, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser misericordioso como o Senhor é. Ele nos ensina dessa forma. E como eu posso vencer isso? Se há alguma coisa na sua vida que está escondida, que você sabe que aquilo é seu calcanhar de Aquiles, você sabe que aquilo é onde Satanás muitas vezes tem tido vitória na sua vida, você está assim porque você quer, você pode hoje se libertar, se você disser para Jesus: Jesus, eu me arrependo dessas obras mortas, eu não quero mais viver assim, põe o teu sangue, eu confesso o meu pecado, põe o teu sangue na minha vida, põe o teu sangue nessa área da minha vida. Isso é ensino de Jesus. Por isso, arrependimento é o processo para nós cada vez mais sermos aceitos pelo Senhor. Marcos capítulo 1, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 1, 14 e 15. Vamos abrir lá, por favor? Marcos 1, 14 e 15. Depois, verso 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Mais uma vez vai aparecer aqui, o que é o Evangelho de Deus? Dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O que aparece aí, irmão, na sua Bíblia? Arrependei-vos e depois crer. Por quê?
será que isso aqui foi colado errado? Não. Foi escrito errado? Não. Você sabe que você pode crer e não ser uma pessoa que se arrepende? Você pode. Existem muitas pessoas que creem em Jesus. Você concorda comigo? Há muita gente que crê em Jesus. Há muita gente que reconhece que Jesus é Filho de Deus. Há muita gente que reconhece que Ele veio aqui. Há muita gente que daqui a uns dias, dia 25, 24, vão sentar com suas famílias para celebrar o nascimento de Jesus. Eles creem. Eles acreditam. Mas só isso não é suficiente. Primeiramente, se eu quero ser um discípulo de Jesus, esse é o ensino, esse é o Evangelho de Cristo. Não tem negócio de meio termo, venha como você está, vamos adaptar a igreja ao seu estilo de vida, como muitos estão fazendo. Vamos mudar o jeito da igreja ser, né? Vamos mudar as cores da igreja, vamos pôr um negócio mais colorido. Não é assim não. Não podemos mudar o Evangelho de Deus. Se Paulo, se os discípulos de Jesus vivessem hoje e eles fossem chamados para falar na televisão, seriam chamados só uma vez. Sabe por quê? Porque eles iam falar a mesma coisa: arrependei-vos do seu pecado. E nunca mais seriam convidados. Seriam lacrados. Seriam, talvez, como está acontecendo em muitos lugares, perseguidos por causa de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Precisamos arrepender e depois crer. É bem verdade que a fé é importante, crer, mas antes da fé, o que vem é o arrependimento. E a gente vê isso também no livro de Hebreus capítulo 6, depois você pode ver lá o arrependimento de obras mortas. E eu quero, caminhando já para o final dessa reflexão, a partir do momento que cremos, eu e você precisamos de uma conduta apropriada com aquilo que cremos? A pergunta eu vou repetir. Depois que nós cremos, a partir do momento que você creu em Jesus, você creu no Evangelho, você creu na Palavra de Deus, nós precisamos ter uma conduta diferente a partir de agora? O que você acha? Claro que sim. Esse negócio de dizer eu sou da igreja, eu sou da comunidade Batista Casa do Pai, eu sou da igreja A, da igreja B. Isso aí não significa nada. Você pode ter o nome escrito no hall da igreja, você pode ser um dizimista, você pode fazer muitas coisas, só isso não é suficiente. O que nós precisamos, como foi ministrado aqui agora há pouco, o cristão, ele precisa viver de forma diferente. O estilo de vida do cristão é diferente. É disso que a Bíblia está falando. Irmãos, isso é fácil? Não é fácil, mas é o ensino de Jesus. É por isso que ele disse lá em João 15:5, sem mim, me ajudem, nada podeis fazer. As boas novas é isso, irmãos, fica tranquilo aí, tá bom? Pastor do céu, eu já não sei onde eu me enfio aqui. Você que está na sua casa também, talvez você esteja pensando, meu pai, o que eu faço agora? Você não faz nada, você só crê em Jesus. Se arrependa dos seus pecados e creia nele, diga, Senhor Jesus, me ajude a viver verdadeiramente os teus ensinos, a tua lei. Eu tenho uma admiração por muitos homens de Deus do Antigo Testamento, mas dentre eles eu destaco Davi. Davi dizia assim, como eu amo a tua lei. Cara, a lei dizia o seguinte, se você fizer isso, se você cometer algo, né, roubou, vai pagar. Fez aquilo, vai pagar. E ele fala, eu amo a tua lei. O cara está maluco? Não está não. Eu amo os teus estatutos. São os termos que a gente encontra lá no Antigo Testamento. Como Davi e outros também diziam, Senhor, eu amo a tua lei. Você acha que para eles era mais fácil do que para nós hoje? Com certeza não. Talvez era mais difícil, irmão, sabe por quê? Porque hoje nós vivemos na era da graça. Hoje o Espírito Santo mora em mim e você, dentro de você. Se você teve uma experiência com Jesus,
Lá naquela época, o Espírito Santo vinha em alguns momentos na vida daqueles homens e mulheres, mas havia uma coisa no coração deles, o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, e eles diziam isso: eu amo, eu tenho prazer de estar com Jesus, eu tenho prazer de estar contigo, Senhor, eu amo a tua casa. Quando Davi dizia isso, irmãos, não é que ele amava o templo, ele amava estar com Deus, ele amava ouvir Deus, ele amava falar com Deus. Você que é casado, e você que quer casar, né? Temos solteiros aqui que com certeza um dia vão casar, em nome de Jesus. Eu sou um pastor casamenteiro. Nós já começamos alguns aqui já. Pode ter certeza que vai vir aí. Se quiser depois do culto a gente ora, pode vir depois do culto. Deixa o pessoal embora, eu oro por você. Vamos casar muita gente aqui, tá bem? Amém, solteiros? Ele está fraco. Esses solteiros estão fracos, tá bom? Mas vamos ter fé, né? Em Jesus. Deus está mandando a sua esposa, a sua futura esposa, seu futuro esposo. Creia nisso, irmão, creia nisso. Mas voltando para cá, por que Davi tinha esse prazer de estar na presença do Senhor? Eu falei que eu quero usar uma analogia aqui. Você que é casado, eu conheço umas crianças aqui na igreja, que elas falam assim: eu não vejo a hora, não sei se seu filho já falou isso para você, eu não vejo a hora de crescer, eu quero ser adulto, eu quero minha liberdade. Seu filho já falou isso para você? De 4, 5 anos estão falando isso, gente. Né, Josi? Falam, eu quero minha liberdade. Não sabem o que estão falando. Eles não têm entendimento ainda. Agora que eu vou falar para os casados. Nós temos obrigações dentro do casamento? Sim ou não? Temos. Casou já era, filhão. Temos obrigações. Isso aí. Mas não pode ser um peso, nem é um peso. Não é. Você que vai para o trabalho amanhã, você vai primeiramente porque você gosta de trabalhar. Estou profetizando a sua vida para quem não gosta de trabalhar, né? O trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é uma bênção. O trabalho veio antes da queda, viu, do pecado. Tem gente que pensa que o trabalho veio depois. Não, o trabalho veio antes. Mas você faz o que faz, e você faz até além para sua esposa, para o seu esposo, para sua família. Por quê? Por que você faz isso? Seja sincero. Oi? Porque você ama. Você quer o melhor para o seu filho, para a sua filha. Você faz isso porque você ama. Não é pesado. Por isso que Jesus fala assim: os meus mandamentos não são pesados. Jesus não está maluco. Ele não é, não. Ele é uma pessoa centrada. Mas quando você ama Jesus, você não vê os mandamentos dele como um peso. Você vê os mandamentos dele como uma atitude de amor. Ele faz isso para mim, ou ele me pede isso, ou melhor, pede não, ele me ordena isso porque ele me ama, porque ele quer o melhor para a minha vida. Por isso, nós precisamos conhecer mais e entender que há uma relação, sim, entre a obediência e a salvação. Irmãos, desobediência, se você me falar: não, eu aceitei Jesus, eu levantei minha mão no dia da igreja, mas você é uma pessoa rebelde e desobediente, pela palavra de Deus, ou você se arrepende e você não vai entrar no céu. Talvez você nunca nem viveu uma experiência real com Jesus. Porque aquele que ama Jesus, ele ama os mandamentos de Jesus, ele ama os ensinos de Jesus, ele ama a palavra de Jesus. Por quê? Porque ele vai falar como lá no Antigo Testamento: as tuas palavras, a tua lei são doces como o mel. Eu tenho prazer em comer a tua palavra, eu sinto prazer. Olha só o que esses homens falavam, irmãos. Obediência e salvação andam de mãos juntas. Por isso que Deus mais quer de nós é que nós sejamos filhos obedientes à sua palavra. Traz consequências, como nós vimos. E por último, há um fundamento aqui, e esse fundamento nós não podemos negociar, ele é inegociável.
Eu não tenho tempo para ler, mas eu quero que você abra comigo Romanos. Eu tenho vários textos, eu vou deixar falar para você aqui, depois você lê na sua casa. Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo de número 1. Verso 5. Diz assim, Romanos 1, 5. Por intermédio, está falando de Jesus, tá? Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência, como está na sua Bíblia aí? A obediência por fé entre os gentios. Verso 6. Cujo o número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, para obediência por fé. Fé e obediência andam juntos. Olha só outro texto. Romanos capítulo 10. Vamos avançar um pouquinho aqui. Vou ler só mais esse. Romanos capítulo 10. Verso 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Vamos mais um? Romanos 16 agora. Tudo isso aqui está falando de obediência para a fé, ou fé para a obediência. Romanos 16, verso 19, diz assim: Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Olha o verso 26, diz assim: E que agora se tornou manifesto e foi dado por conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Nós temos que obedecer ao Senhor. A gente vê isso na vida de Abraão. Lembra de Abraão? Ele foi obediente e ele teve fé naquilo que Deus falou para ele. Ele falhou na caminhada em algumas vezes, sim. A Bíblia conta disso. Ele mentiu, ele fez algumas coisas que não agradou a Deus, mas ele foi crescendo. Mas a gente vê isso na vida dele. Ele foi obediente porque ele creu em Deus. Você sabe por que muita gente é desobediente? Porque não tem fé em Deus. Não vai acontecer nada não. Posso fazer aqui, no fim vai dar tudo certo. Não vai nesse caminho não. A obediência e fé andam de mãos dadas. Tem que andar juntos. Tem que caminhar juntos. Por isso, nós precisamos sim reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele mesmo disse isso. Por que vocês me chamam de Senhor? E vocês não fazem o que eu mando. Gente, cara, isso aqui mexe com a gente. Se você ler esse texto, eu quero que você leia, não vá para casa e depois você esquece sua Bíblia e pega só na semana que vem. Leia Mateus 5, 6 e 7. É sério, meus irmãos. A gente só vai poder viver as bem-aventuranças se nós entendermos isso. A importância do ensino de Jesus, a importância de a gente entender o que é o Evangelho, é arrependimento das obras antigas, obras mortas, e fé em Deus. Mas aí não para. Você precisa continuar, nós precisamos caminhar juntos, para que
aquilo que Ele fez na cruz, que a gente vai celebrar agora, aquilo que Ele fez lá no Calvário. Sabe por que Ele fez? Por que Ele fez? A Bíblia diz, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não tem evangelho. Irmãos, se você ouvir um evangelho que não tem cruz, sai fora. Você nunca vai ouvir isso aqui, em nome de Jesus. Eu sei que eu não vou ficar para sempre aqui, mas se um dia chegar um pregador aqui trazendo um evangelho barato, uma graça barata, você repudie e diga, saia fora daqui em nome de Jesus. Ou se arrepende, crê em Jesus, se arrepende do que você está pregando, ou você não tem vez aqui com a gente não. Sejamos como aqueles irmãos, os bereanos lá, que eles ouviam a palavra, eles conferiam com a palavra aquilo que Paulo estava pregando. Eu quero chamar os músicos à frente. Mas não esqueça que esse aperfeiçoamento da salvação, eu quero que você fique bem claro isso. O aperfeiçoamento da salvação não é esforço próprio, senão a gente vai pregar o que a Bíblia, contra aquilo que a Bíblia está ensinando. Não é esforço próprio. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender bem isso aqui. Você que tem uma luta com ira, vamos pegar esse exemplo. Qualquer coisa você fica irado. E você faz assim: eu vou contar até 10, para eu não esganar essa pessoa. E você percebe que 10 já não está dando mais. Aí você vai passar para 20. 20 não está dando certo. Você vai aumentar o número. Mas você não agrediu. E nem tem que agredir mesmo. Você não explodiu. Não é para explodir mesmo. Mas você chegou lá no 19. E por pouco você não explodiu. Por pouco você não esganou aquela pessoa. Aí você diz: ah, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque eu não falei as coisas que tinha que falar, que eu queria falar. Não é assim, isso é esforço próprio. Você só não falou, mas você quis falar. Você só não esganou, mas você queria esganar. Não é? Pastor, até na época da TPM, sim também, tá bom? Eu sei que aqueles dias são difíceis para as mulheres. Aqueles dias são difíceis para as mulheres. Eu estou usando essa figura, mas até nesse dia, isso é esforço próprio. Mas, quando a gente entende o ensino de Jesus, e a gente, nesse exemplo que eu estou dando, e a gente fala assim: Senhor, que vontade que eu estou de pegar esse homem, essa mulher, esse meu pai, essa minha mãe, e você fizer assim: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo desse sentimento, desse pensamento. Senhor, eu quero colocar esse sentimento e esse pensamento, esse desejo ruim na cruz de Jesus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. E você diz: Senhor, me dá a tua graça. Me ajude, Senhor, a vencer isso. Tenha certeza, se você se arrepender e você colocar isso diante do Senhor, mas aí vai ter uma experiência seguinte. Talvez você não vai tentar de novo a contar até 19, mas vai chegar uma hora, irmãos, você se arrependendo, colocando a sua vida em oração, se santificando diante de Deus. Eu estou citando esse exemplo, mas tem outros exemplos aí que você sabe que o Espírito Santo está falando no seu coração. Aí você sabe que você não está conseguindo vencer. É esforço próprio. E Deus não quer que a gente viva assim.
Agora, diferente é uma cooperação com o Espírito Santo, onde você vai dizer: Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu reconheço que eu não posso sozinho, mas eu vou Te obedecer, o Senhor vai me ajudar a Te obedecer. Entendeu a diferença? É assim que Deus quer que nós vivamos. Sem mim nada podeis fazer. Por isso, obedecer a Deus é reconhecer plenamente que Ele é Senhor, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o nosso Senhor. E saiba, meus irmãos, quando Jesus pregou esse sermão, que a gente vai estudar ele durante esses meses, esse próximos domingos de setembro, as bem-aventuranças, Jesus ensinou, esperando que a gente, o quê? Que nós pratiquemos os seus ensinos. Se Ele ensinou, irmãos, presta atenção, Deus jamais ensinaria alguma coisa para nós que fosse impossível para a gente fazer. Jamais Ele ia fazer isso. É a mesma coisa quando eu, como um pai, eu quero que a minha criança se comporte. Eu sei que a gente tem que corrigir as crianças, elas vão gostar disso aí. Que eu quero que ela se comporte como um adulto, como uma... A gente tem que ensinar boas maneiras. Eu não estou aqui de forma alguma querendo ensinar alguma coisa que você tem ensinado para o seu filho. Ao contrário, daquilo que você ensina ao seu filho. Mas muitas vezes a gente exige da criança uma coisa que ela não tem ainda condições de fazer. Vou dar um exemplo aqui para você. É a mesma coisa que a Josi chegasse aqui na segunda-feira e falasse para o Samuel e para a Mel: está aqui a geladeira, aqui na despensa tem as coisas, e você vai, quando eu voltar aqui, que tudo pronto, tudo cozinhado já, o almoço pronto, é isso. Mas Jesus, quando ensinou isso aqui, irmãos, Ele pensava em mim e você. Eles vão, com a minha ajuda, com a minha força e com o Espírito Santo que eu vou mandar para eles, eles vão obedecer os meus ensinos. Você viu uma palavra que apareceu lá, antes das consequências ali de nós obedecermos a palavra de Deus? Felizes. Deus quer a nossa felicidade, eu creio nisso. Deus sabe, Ele sabe que nós queremos ser felizes. Você sabe? Você acredita nisso? Eu acredito. Ele deseja. Mas nós só seremos felizes praticando os seus ensinos. Pode parecer difícil, mas se Ele deixou, é porque Ele confia em nós. Ele vai nos ajudar a viver isso. Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Jesus. E eu quero que você, ao cantar esta canção, Vim para adorar-te, você vai pegando os elementos, e antes de tomar os elementos, nós vamos tomar todos juntos, beber do cálice, comer do pão. Mas já pegue aí, já fique em oração, dizendo: Senhor Jesus, me ajude a praticar os teus ensinos. Me ajude.